Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Eu fico tão nervosa quando venho aqui, que Napoleão põe água, eu não tomo nem um golinho. Toma água que acalma. Ai, gente. Amém. Irmãos, dezembro chegou, né? Quando começa janeiro, a gente pensa que está tão longe e que vai demorar, mas num piscar de olhos, né? Parece que foi ontem janeiro e já é dezembro, né? E o mês lindo, eu falo que eu amo dezembro, eu amo o final de ano. Aquilo enche o meu coração, eu gosto de passear pela cidade, eu gosto de ver as luzes, né? E quando a gente vê as luzes na cidade, ela nos, né, mostra Jesus, a gente lembra de Jesus, porque Jesus é luz, né? Então, cada luzinha que a gente vai vendo assim, a gente pensa, nossa, né, é época de Natal, né? É época de comemorar o nascimento da luz do mundo. Muita gente não gosta, né? Eu conheço muita gente que fala que não gosta de Natal, que não gosta de fim de ano, que é a pior época do ano. Mas, para mim, né, para os cristãos, é uma época mais linda que tem, né? Quando a gente celebra o nascimento de Jesus. E nós não temos noção do amor de Deus por nós. A gente não tem noção, irmãos, o tanto que Deus nos amou, né? Às vezes a gente nem se importa muito, a gente se esquece de estar sempre relembrando isso, o grande amor que Jesus tem por nós. Mas o Natal, né, quando essas pessoas, né, começam a falar que não gostam de Natal, elas se esquecem que o Natal, né, não é para mim, o Natal não é para você, o Natal, ele não é sobre comida, bebida, não. O Natal não é sobre o que eu penso, né? Aquilo que eu penso não tem importância nenhuma. Aquilo que eu sinto, principalmente, né? Que os nossos sentimentos, né? Eles às vezes, muitas vezes, eles não são verdadeiros, não são reais. Então, né, quando eu penso em Natal, que o Natal não é bom, não é sobre mim, é sobre o nascimento de Jesus, né? O Natal é sobre Jesus, e Deus enviou Jesus, o seu Filho único. Deus só tinha Jesus, né? E Ele se dispôs do único Filho dele para nos salvar. Então veja o quanto nós somos amados. Como nós somos amados, irmãos? Que amor é esse? Então, isso é motivo, né, para celebrarmos o Natal. Isso é motivo para nós comemorarmos o nascimento de Jesus, ainda que não tenha sido, né, no mês de dezembro que ele nasceu, né? Foi uma data estipulada. Mas, então, assim, né, como foi essa data? Foi estipulada. A gente comemora, né, nessa data, a gente celebra nessa data. Mas o que nós chamamos de Natal, irmãos, ele não começou na história, né? Ele não começou na história. Ele começou muito antes da história. Antes que a história começasse, o Natal já existia. Ele começou na eternidade, quando o Pai chamou o Filho, o Espírito Santo, e começou, né, a discutir ali o plano de salvação para a humanidade. Ali começou o Natal, não na história. Porque este que nasceu no Natal, ele pré-existe ao tempo. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, ele já existia, porque ele estava na glória com Deus Pai. Ele estava lá com Deus. Então, antes que houvesse o mundo,
já havia o Natal. Já havia Jesus Cristo. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, do 16 ao 18. Colossenses, capítulo 1, 16 a 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Olha, gente, que poder. Que poder o nosso Jesus tem. Então, este que nós comemoramos no Natal é aquele que trouxe à existência todas as coisas que não existiam. Este que nós comemoramos no Natal, ele é o Criador do universo. Ele criou todas as coisas, porque todas as coisas que nós vemos e que nós não vemos foram feitas por intermédio dele. Por intermédio de Jesus. Nada do que foi feito se fez sem Ele. É o que está em Hebreus 1:3. Né? Não precisa abrir, não. Tudo aquilo, né? Tudo que foi feito, tudo que há no mundo, não foi feito sem Ele. Ele estava presente. Este que nós celebramos no Natal, ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Imagina, irmãos, ele sustenta tudo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Imagine esse universo tão vasto, esse universo tão insondável que ele criou. Irmãos, só um exemplo. Aqui tem o planeta Terra, né? E tem a galáxia, né? Uma pena o irmão Euler não está aqui porque, né, Cláudia? Ele gosta dessas coisas assim, né? Telescópio, universo, planetas. E ele poderia até explicar melhor do que eu. Mas tem um autor, John Bevere, ele explicou isso. Mas ele explica assim de uma maneira tão profunda, que o que eu consegui extrair foi isso. A galáxia a nossa galáxia, onde está o nosso sistema solar, né? Onde é que está o Sol, onde estão os planetas, né? Ela chama Via Láctea, que é a galáxia mais próxima da Terra. Então, a que está mais próxima da Terra, ela está aproximadamente a uma distância de 26 mil anos-luz até o seu centro. Da Terra até o centro da Via Láctea são 26 mil anos-luz. Vão imaginando aí o tamanho do universo. Ela toda, né, só a Via Láctea, ela toda mede 100 mil anos-luz de extensão. 100 mil anos-luz de extensão. E se nós tentarmos atravessar a Via Láctea na velocidade da luz, levaria 100 mil anos. Então, isso na velocidade da luz, que é diferente da nossa velocidade. Imagina, então, para a gente atravessar a Via Láctea, só a Via Láctea,
a que está mais próxima da Terra. Nós levaríamos 100 mil anos para completar o trajeto. Agora, eu estou falando, né, velocidade da luz. Agora, olha a velocidade da luz. Ela é 1 trilhão, 79 bilhões, 252 mil, 849 quilômetros por hora. Eu não tenho nem noção do que é isso, gente. Imagina, a velocidade da luz é isso. Então, né, ela percorre, né, 1 quilômetro nessa velocidade. 1 trilhão, 79 bilhões, 252 milhões, 849 quilômetros. Então, em 1 hora, ela percorre isso. Em 1 hora. Agora, vocês imaginam ela percorrer 26 mil anos-luz. Então, a cada segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros. A cada segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros. Então, se nós fôssemos pensar, uma nave, né? Imagina a gente numa nave. Ela percorre, né, 60 mil quilômetros por hora. Hoje um carro mais veloz, percorre quanto, meu bem? Um carro de Fórmula 1, né? Tipo assim, uns 300 quilômetros por hora, um carro de Fórmula 1. Né? Então, agora, um carro de Fórmula 1, 300 quilômetros por hora. Então, imagina vocês numa nave com 60 mil quilômetros por hora. Uma nave que percorre 60 mil quilômetros por hora. Ela levaria aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Então, para a gente percorrer a Via Láctea, a gente levaria 1,5 bilhão de anos. Agora, e o maior, eu falei de uma galáxia, que é onde está situado o nosso sistema solar. Eu falei de uma. Sabe quantas galáxias os cientistas já conseguiram catalogar? Mais de 1 trilhão de galáxias. Mais de 1 trilhão. Eu falei de uma. Depois da Via Láctea, vem a Andrômeda. Então, esses números que eu falei aqui, para chegar até Andrômeda, é assim, não é multiplicado por N vezes. É muito maior, muito maior. Então, olha, irmãos, olha o tamanho do universo. Isso eu estou falando dos céus. Agora imagine os mares, a profundidade dos mares. Imagina isso, gente. Esse é o nosso Deus. Que Deus que é esse, gente? Que Deus? Vamos ver lá em Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Irmãos, na concha da mão. Ou com o palmo definiu os limites do céu? Irmãos, um palmo, ele define o limite dos céus com um palmo. Nós vimos aqui, sendo que para a gente percorrer uma galáxia só, 1,5 bilhão de anos. 1,5. Imagina, bilhão, gente. Não é milhão, não é 1000 anos, não. Não é 1 milhão de anos, é 1 bilhão de anos. A gente não tem noção da imensidão
do universo, o quão insondável Ele é. E isso, Deus, Ele define os limites disso tudo com um palmo das mãos dele. Quem jamais calculou o peso da terra? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas no seu passo, nos seus pratos? Então, quem pesou as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Olha, gente, o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. E isso que a gente consegue mensurar aqui não é nada ainda. Não é nada. Isso é para a gente ter uma noção do tamanho do universo. E que Deus mede com a palma da mão dele. As águas, imagina quantos mares, oceanos ele põe na concha da mão dele. Então, irmãos, é Ele, é Jesus. Jesus que dá sustentação a todas essas coisas. É o Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Então, este que nós celebramos no Natal, ele foi prometido por Deus, o Pai, lá no Éden. Então, lá no Éden, esse Jesus que nós celebramos, que nós comemoramos, e que muita gente fala que é a pior época do ano, que não gosta, fica doido que passa logo. Eu falo isso porque eu conheço várias pessoas no meu trabalho que não gostam, né? Fala que fica deprimido, fala que é uma época muito ruim, uma época muito triste. Imagina. E nós podemos celebrar o nosso grande Deus, o nosso maravilhoso Deus. Que incrível que é isso, irmãos. Que incrível. Então, lá no Éden, né, Deus nos prometeu Jesus Cristo. Porque está escrito, né, que Jesus é da semente da mulher. Jesus é da semente da mulher. E é o único ser humano que nasceu neste planeta que é semente da mulher. É Jesus Cristo. Por quê? Porque todos os outros homens, todos os seres humanos, eles são da semente do homem. Todo o restante, só Jesus que é da semente da mulher. Todos os outros da semente do homem. Ele, e só Ele, só Jesus que é da semente da mulher. Por quê? Porque ele não é um resultado do intercurso de um relacionamento entre o homem e a mulher. E Jesus, ele foi obra do Espírito Santo, que foi operado no ventre de Maria. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Nós não adoramos essa data. Essa data nós não adoramos. Nenhum apetrecho relacionado ao Natal. Árvore, né? Tudo ali que envolve o Natal, né? Nós não adoramos nada disso. Nós adoramos Jesus Cristo. Então, a gente não precisa, né? Talvez as pessoas ficam preocupadas que tem que fazer aquela ceia maravilhosa, fazer aquela festa maravilhosa, que todos quem tem que, né, estar presente. Não precisa disso. Pode reunir ali sua família pequena. Às vezes eu, Napoleão e a Laura, nós podemos reunir ali e ali fazer uma grande festa, só nós três, e ali juntos louvarmos e adorarmos a Deus, sem comeria, sem beberia. Por quê? Porque é Jesus. Ele é que é o dono da festa. Ele é que é o responsável pela festa. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Né? E quando
a gente recebe Jesus Cristo como nosso único Senhor, né? Porque além de Salvador, Ele precisa ser o nosso Senhor, né? Por quê? Porque eu tenho que obedecê-lo, né? Quando, né, a gente se diz que Jesus é o nosso Senhor, a gente precisa obedecê-lo. Se a gente não obedece, a gente está mentindo. Isso é mentira. Então, é preciso obedecê-lo. Então, a Bíblia conta que depois que os magos, né, visitaram Jesus, depois que os magos foram lá adorar Jesus, veja, irmãos, a Bíblia diz que a Bíblia só fala os magos. A gente aprende, né, que falam que eles, né, eram 3 reis, que eles além, né, de serem 3 reis, né, colocaram nomes neles. Não, a Bíblia fala 3 magos vindos do Oriente. Não, 3 não. Os magos vindos do Oriente. A Bíblia não menciona quantos magos, né, vieram do Oriente, mas ela fala os magos vieram do Oriente para adorá-lo. Então, aí, por interveniência divina, por advertência de Deus, né, Deus falou com eles, não volta para o mesmo caminho. Deus mostrou outro caminho para eles voltarem. E isso a gente aprende alguma coisa com isso, irmãos. Esse versículo, né, nos ensina que quando a gente aceita Jesus, toda aquela pessoa que tem o encontro com Jesus Cristo, ela nunca mais volta pelo mesmo caminho. Ela nunca mais retrocede naquele caminho. Ali, irmãos, como os magos passaram por outro caminho, isso nos ensina que quando a gente tem um encontro com Jesus, isso significa que a gente tem um novo caminho, uma nova vida. Nós somos transformados, né? É o que diz em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Assim diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o nosso Deus, tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz tudo novo na gente. Agora imagine a nossa pequenez. Olha o tamanho desse universo. A gente fica, seria assim, quase que invisível. Somos vermes diante da grandeza do universo. E o Senhor Deus se importou conosco. E o Senhor Deus nos amou. E o Senhor Deus enviou o único Filho para nos salvar. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, coisas velhas da nossa vida, a gente tem que deixar para trás. E muita gente gosta, de ficar olhando para trás. Não. Aquele que pega no arado, ele olha para frente. Ele vê lá na frente. Aquilo, toda a vida ficou lá para trás. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos um alvo que é Jesus Cristo. Então a gente tem que buscar, dia após dia, a santificação. Dia após dia, buscarmos estar mais próximos do Senhor. Por isso a gente celebra o Natal. Porque Deus, através do nascimento de Jesus Cristo, Ele veio aqui em forma humana. Ele sendo Deus. Imagina, Ele sendo Deus, que criou isso tudo, esse universo todo. Ele se fez homem, Ele se humilhou e veio aqui para nos salvar,
Quão grande amor. Glória a Deus. Então, irmãos, é o que a gente precisa fazer. Como servos do Senhor. Olha o tamanho desse Deus. A imensidão desse Deus. Né? Esse é o Deus que a gente serve. Então, diante de uma situação difícil, diante de uma enfermidade, diante de um problema difícil, diante do desemprego, seja lá o que for, nós podemos crer nesse Deus. Às vezes, o milagre deixa de acontecer na nossa vida por falta de fé, por falta de crer nesse Deus tão grande. Então, que a gente possa estar sempre lembrando disso, seja o que for, a luta, o problema, a dificuldade, a dor, seja qual for, a gente pode buscar o nosso Deus, ajoelhar e buscar o nosso Deus, porque Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação. Qualquer situação, Ele tem todo o poder. Eu estou com uma dor no braço esses dias. Eu estou fazendo fisioterapia, por enquanto não estou vendo memória não. Mas eu creio que o Senhor vai curar meu braço. Eu peço. Ele tem todo o poder, na hora certa. Porque às vezes, irmãos, né, a gente quer a solução do nosso problema, orou uma vez e já quer, né, a solução daquele problema. Não, às vezes Deus testa, né, a nossa perseverança, Deus testa, né, o nosso compromisso com Ele. Vamos ver até onde que ela vai. Né? E eu não desisto não, irmãos. Eu não desisto nunca. A gente não pode desistir. Porque Deus é grande demais. Deus é bom demais. E ainda que Ele não cure, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Porque Ele tem os propósitos dEle. Né? Com Paulo foi assim. Né? Ele tinha um espinho na carne. E Deus falou com ele, né? Jesus falou com ele: minha graça te basta. Mas o que compete a nós é buscar. Se a gente quer, é buscar. Né? É a mesma, aquela passagem, né, da viúva com o juiz iníquo. Ela foi insistente, insistente, insistente. Até falou assim: para você ir embora e me deixar em paz, eu vou te atender. Né? E nós precisamos ser assim com Deus, insistentes. Né? Que uma hora o nosso milagre vem. Uma hora o nosso milagre chega. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que eu tinha para hoje. E se há alguém aqui, né, nessa noite, estou olhando aqui, todos somos, né, todos são conhecidos, já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas se tiver alguém vendo, né, essa live, assistindo, e que queira aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que queira servir esse Deus tão grande, esse Deus tão magnífico, que pega a terra e coloca na palma da mão, os mares, a água, põe tudo na palma da mão, que mede o universo com um palmo, que queira aceitar esse Deus e servir e adorar esse Deus, é só ligar para a gente. Liga para nós, por esse telefone que está aparecendo aí na tela, que nós queremos orar com você, né? Vem aqui fazer uma visita e caminharmos com esse nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te glorificamos. Senhor, como nós te adoramos, ó Pai. Oh Deus, nesse mês de dezembro nós lembramos, ó Pai, do Natal. Nós lembramos, ó Deus, do nascimento do Teu Filho Jesus Cristo. E é uma ocasião em que a gente celebra, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Deus, como nós te agradecemos, Pai. Falta palavras, ó Deus, para medir, ó Deus, a nossa gratidão, Pai, pelo que o Senhor fez ali, Senhor Deus, na cruz do Calvário, enviando o Teu Filho, Deus Todo-Poderoso, tão grande, e se fez homem, se humilhou para nos salvar.
Que amor é esse? Que amor é esse que a gente nunca vai compreender, ó Deus? Pai, abra os nossos olhos, ó Deus. Abra os nossos olhos da fé, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos. Dê-nos, ó Deus, discernimento, ó Pai, para que a gente possa compreender isso, ó Pai, e para que possamos, ó Deus, andar em retidão diante do Senhor, ó Pai. Andarmos, ó Pai, como o Senhor quer que andemos, ó Pai, deixando para trás, ó Deus, todo o pecado, Senhor Deus, toda atitude que contraria o Senhor, ó Pai, todo ato, ó Pai, toda conduta que faz o Senhor ficar triste conosco, ó Pai. Nós queremos deixar isso para trás, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, queremos andar, ó Pai, na Tua presença, retamente, regozijando, se alegrando com o Senhor, ó Pai. Deus, muito obrigada, Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor abençoa cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cada família representada, Senhor Deus. Aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, assistindo essa live, vai ao encontro de cada um, cada mente, cada coração, Pai. Esteja abrindo entendimento, ó Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se tiver alguém que não tem o Teu Filho Jesus Cristo, que venha aceitar o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, como o único Senhor e Salvador, ó Pai. Porque no Senhor, ó Deus, nós encontramos a plenitude, ó Pai. No Senhor, ó Pai, nós temos vida e vida em abundância, como o Teu Filho Jesus Cristo nos prometeu. Muito obrigado, ó Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.